senhores, dando sequência aqui nessa programação imperdível de conteúdos, queria agradecer todos os nossos patrocinadores, apoiadores e os nossos expositores, que está tornando realidade um sonho, que é falar sobre café especial. Pela primeira vez na história do Café Fest, a gente está tendo aí uma transmissão ao vivo. Então, quem está aqui na plateia agora, se você quer compartilhar com um amigo que não conseguiu estar aqui hoje, entra no Instagram do Café Fest Cerrado e eles colocaram um link no YouTube lá. Compartilhe agora. Eu já recebi mensagem no WhatsApp de tem gente que colocou na TV da cafeteria e está acompanhando nossa programação. Muito, muito obrigada. Quem está chegando agora, meu nome é Kelly Stein, eu sou jornalista e escrevo sobre café há 15 anos. Lancei o primeiro podcast de café do Brasil, o primeiro bilíngue do mundo, que se chama Coffea. Tenho uma empresa de turismo chamada Coffea Trips. Vamos lançar no segundo semestre o roteiro Colômbia, quem quiser visitar fazendas de café. Viu, Pablo? Leva a esposa para uma lua de mel em fazendas de café. Segundo semestre a gente vem com essa novidade, com certeza. E tenho a honra de ser a mestre de cerimônia de todas as palestras do Café Fest pelo segundo ano. É uma alegria, porque eu sou a fofoqueira do café. Eu quero conversar, eu quero contar história. Então, quem está aqui, se quiser me contar segredo, não contem, ou me avisem, porque eu sou boca de sacola. Em 15 anos, minha gente, 15 anos de estrada de café, viajando para o mundo, acabei de chegar de Chicago, eu nunca vi nenhum evento de café convidar psicólogas para falar sobre café, sobre saúde mental nessa indústria. O pessoal da gastronomia poderia também se inspirar no Pablo e começar a adotar e trazer esse tipo de postura. É muito importante. Eu já tive problemas muito sérios de saúde mental e vou começar a trazer, você me inspirou de novo, Pablo. Próximo evento que eu vou organizar em agosto, vai ter aí pelo menos uma palestra para a gente acolher. Porque o seu CNPJ não vai ser fluido, abundante e contratando um monte de gente se o CPF não está com saúde, senhoras e senhores. Então, as nossas convidadas é a Ana Cândida e a Carolina Cardoso, e o título da palestra é A Cafeteria no Divã. Eu amei esse nome de palestra, mas elas vão, de verdade, saúde mental, a gente pode falar de muita coisa. Elas focaram a realidade das cafeterias. Só que antes de convidá-las para o palco, o que elas vão compartilhar aqui no telão com vocês é um trabalho que ela fez para a Estação Café, que é a cafeteria do Pablo Jaime, que é o idealizador e organizador do Café Fest. Então, eu vou convidar ele no palco para ele dar um contexto. Por que, Pablo, essa ideia? Quando começou? E se já tem resultados? Uma salva de palmas para o Pablo, por favor. Espera aí que tá caindo aqui. Não, tira aqui. Oi, pessoal, boa tarde a todos vocês. Bom, por que eu procurei isso? Eu acho que como muitos que estão no mercado, não só de cafeteria, mas o objetivo foi respirar um pouco, né? Então, a gente está no mercado desde 2014, né? O 14 na marca faz referência ao ano que eu comecei no café, né? Então, passamos aí por 6, 7 anos e sempre aquela correria, sempre atolado, sem tempo para nada, sem final de semana. E por muitas vezes a gente achava que a questão era por estar em uma cafeteria de shopping, por movimento de shopping. Mas depois a gente foi perceber que não era por isso, né? Que mesmo outros parceiros, outros colegas que têm empreendimentos, que têm empresas, que não estão em shopping, estavam na mesma situação, né? Então, eu fui eliminando o argumento de que não, é porque eu estou num shopping, é porque é o horário de shopping, que já existe esse estigma de funcionamento, né? Então, a gente começou a perceber que será que existe alguma coisa interna que a gente pode fazer para melhorar? E aí o conselho veio da minha esposa, que faz psicologia. Maravilhosa, uma salva de palmas. Qual é o nome da esposa? A Evelyn. A Evelyn. Obrigada, Evelyn. E a Evelyn, nesse caminho, começou a cursar psicologia, teve aula com a Ana Cândida, falou assim, ó, você precisa da Ana Cândida. Né? Aí eu falei assim, bom, me manda aí, deixa eu ver, essa empresa comentou um pouco. E aí eu fui entender, não sabia, apesar de já estar há um bom tempo no mercado, eu não tinha essa visão desse lado da profissionalização do RH com
capacitação de pessoas que formaram e estudaram para isso. Né? Já conhecemos RH de outras formas, RH administrativo. Né? Então, aí veio esse conselho, a gente seguiu, eu procurei, sentei com a Ana e com a Carol, e quando elas falaram e apresentaram, eu falei assim, bom, tudo isso faz muito sentido, principalmente quando elas definiram a ideia de trabalho, o que é o trabalho, né? E eram coisas que a gente sempre, tanto da minha formação também, da história, da filosofia, eu tinha uma perspectiva de trabalho, mas eu não via essa perspectiva dentro do meu ambiente de trabalho, eu nunca soube passar isso. Dentro do seu negócio. Dentro do meu onde negócio. Onde você tinha controle isso, e não conseguia aplicar. Não, nunca consegui, né? Nem tem essa habilidade, não me contratem para isso, tá? Existem empresas para vocês contratarem. Então, foi um pouco de tentar organizar para dentro para organizar também para fora. Né? Se a gente não organizar para dentro, não procurar organizar esses processos, desenhar, ter claro em mente o que é a sua empresa, o que os seus colaboradores fazem nela, né? Então, às vezes nem nós mesmos não temos isso bem definido sobre o que é a cafeteria, o que é, aí trazendo para cá, o que é o barista, o que o barista faz, qual que é a função desse barista. Então, assim, é uma discussão nacional, né? E a gente procurou, ouviu e procuramos a nós, agora chama nossa, né? Para trazer para dentro e... Posso já antecipar? A gente fizemos 1 ano agora, né? Não dá spoiler dos resultados não vou dar ainda. Spoiler, não? Não. Muito obrigada. Eu acho que é super importante a gente entender contexto. Vou contar o resultado aqui. Por que é importante dar esse contexto, gente? Porque nós do café, a gente é super chato e técnico, com capacitações e cursos da área técnica do café. Como melhor extrair o café, como o melhor serviço e hospitalidade, e a gente não olha para dentro. Estou falando a gente porque isso sou eu também. Então, eu achei muito pertinente e corajoso da sua parte, como pequeno empreendedor, olhar para dentro. Então, para quem estiver assistindo, não só aqui, mas também em casa, vamos convidar, então, a Ana Cândida e a Carolina. Por favor, uma salva de palmas para elas. E agora ela vai compartilhar que história é essa e por que foi tão importante. Depois, se quiser, o Pablo volta. Coadjuvante aqui, tá? Não, mas ele vai voltar para falar dos resultados. Perfeito. Então, por favor, deixa o palco para essa mulher maravilhosa. É só você? A Carol vai ficar nos bastidores hoje ali. Ah, então tá bom. Eu vou pegar o seu... Tá. Peraí. Gente, boa tarde. Olá. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer gigantesco estar nesse evento desse tamanho. Né? Agradecer imensamente, especialmente a você, Pablo. Tá, obrigada. Pela oportunidade, não só de estar aqui no festival, mas a oportunidade que você nos deu de entrar dentro da sua casa, que é a Estação 14, que é o que nós vamos contar aqui para vocês hoje desse trabalho. Então, é um prazer enorme para mim, tenho orgulho dessa parceria que nós temos. Eu tenho certeza que estou falando também pela Carol e por toda a equipe que também veio nos prestigiar aqui hoje. Muito obrigada, tá? E eu sei que tem gente assistindo, né? Então, obrigada por todos por nos prestigiar aqui. Gente, então, esse nome foi uma sugestão do Pablo, tá? Ele que deu o nome para essa palestra, né? A Cafeteria no Divã. E não por acaso, mais de um cliente da consultoria, quando a gente recebe os clientes lá na nossa sala, eles se sentam, de fato, num divã, né? E aí tem um cliente até que chama a gente de terapeutas da empresa, porque existe essa visão do trabalho do psicólogo na clínica, mas pouca gente conhece esse trabalho do psicólogo em organizações, que é a nossa especialidade que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Meu Deus, que grande. Então, uma rápida apresentação para vocês, né? Eu e Carol, nós nos apresentamos juntos. Carol, levanta, vem aqui só para ficar registrada você, sua presença. Só na apresentação. Então, eu e Carol somos amigas há quase 20 anos, somos psicólogas, consultoras organizacionais, somos orientadoras de carreira, nós nos formamos juntas e a gente tem aí 14, né, quase 15 anos de experiência nessa área de psicologia organizacional. E há 5 anos atrás, nós resolvemos fazer tudo juntas. Foi assim que nós montamos a Nós, né, que é aquela marca ali do meio. E a Nós, ela oferecia uma diversidade, um portfólio grande de serviços para pessoas e empresas,
Mas aí nós entendemos que a gente precisava de uma outra marca para representar melhor a identidade desse trabalho que vocês vão conhecer aqui hoje. Foi assim que nós montamos a nossa Pessoas e Empresas, tá? Então, eu vou falar aqui, mas podem saber que a gente faz tudo juntas, tá? Obrigada, Carol. Então, somos também professoras universitárias, exatamente dessa área de psicologia organizacional e do trabalho, e a nossa se dedica a entender melhor a realidade de pequenos e médios negócios. Então, a nossa atuação tem sido principalmente com pequenas empresas, empreendedores, assim como o Pablo, que tinham um sonho, um desejo, um projeto, e que montar esse empreendimento não é só, né, um lugar para eu ganhar mais dinheiro, mas sim um lugar para eu construir o meu projeto de vida, né? E essa atuação ela é especializada em entender o contexto dessas organizações, tá? Além disso, nós somos consultoras credenciadas do Great Place to Work, não sei se vocês conhecem, que é uma organização que investiga e credencia também bons lugares para se trabalhar, né? E aplica uma metodologia global em mais de 90 países. E aqui em Goiânia, nós somos 2 das consultoras que têm esse credenciamento. Ok? Bom, e aí, falando um pouco desse case, né? Eu vou apresentar para vocês um trabalho que começou exatamente após o festival do ano passado. Então, a gente ficou um tempo conversando com o Pablo e ele muito ocupado também na organização do festival. Quando, enfim, o festival acabou, a gente sentou e falou, vamos começar esse trabalho, né? Então, é assim que a Estação 14 entra na nossa vida, através de um empreendedor extremamente apaixonado por cafés especiais e tão importante quanto por pessoas. E eu acho que essa é a característica marcante que o Pablo traz como empreendedor e que diz do sucesso do negócio dele. Né? O brilho no olho que ele tem, a paixão que ele tem, a missão dele de fazer do espaço de cafés especiais uma continuidade da missão dele de educar pessoas, tendo em vista que é um professor, né? Que nunca deixou de educar pessoas, inclusive como empreendedor. Tá? E aí, essa, né, é muito importante, porque geralmente quem está no divã da nossa é o empreendedor. É essa pessoa que a gente vai precisar trabalhar uma mudança, às vezes, de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma nova forma de encarar os processos organizacionais, né? Então, não por acaso ele está aqui grandão, tá? Agora, o Pablo ele deu muito pouco trabalho para a gente. Em que sentido? Ele já chegou convencido da importância de cuidar das pessoas, né? Assim como a paixão pelo café, a diversidade dos métodos de extração, né? A gente sabe que a gente pode estragar um café se a gente não cuida dele direito. Eu acho que o Pablo já entendia que a gente também pode estragar as pessoas, né? Se a gente não cuida delas internamente, garantindo uma efetividade organizacional, tá? Então, Pablo já chega até a consultoria com a convicção da necessidade de investir em pessoas com o apoio de quem entende do assunto, assim como ele entende de café. Mas não se enganem, a gente também foi entender de café, para entender do cliente, né? E para entender das pessoas do negócio, tá? Então, fui lá fazer o curso, né? Fiz o curso de introdução aos cafés especiais. A gente fez um mergulho, né, nesse universo dos cafés especiais, tá? Então, ele já falou um pouquinho, né? Mas o Pablo trazia com ele algumas angústias, demandas e situações, problemas, estando já há 7 anos no ramo, com 2 unidades de cafeterias aqui na cidade de Goiânia. Algumas das questões que eu vou trazer aqui para vocês, né, que o Pablo nos trouxe, inicialmente esse trabalho ele é feito primeiro com esse empreendedor. E são demandas que a gente encontra na maioria dos nossos clientes, que também são pequenos e médios negócios, que estão nessa fase de desenvolvimento. Muitos começam e se sustentam em cima desse grande desejo, desse sonho do empreendedor, mas nem sempre tem esse apoio de gestão, né, para conquistar com as pessoas que vão ajudar você lá no seu negócio, né, sua equipe, a atingir a missão inicial. Então, principais demandas aqui. Rotatividade de funcionários, que eu acho que é talvez uma das principais queixas, né, que a gente encontra de uma forma geral. Falta de clareza na definição mais objetiva de tarefas, responsabilidades e cargos da cafeteria.
Então, muita gente acredita que definir cargo é criar burocracia. Não, vou dificultar aqui meu processo. Não precisa disso, é coisa de empresa grande. E não, né? Todo mundo precisa de clareza para saber qual que é a minha tarefa aqui dentro. Porque é isso que vai ajudar a gente a atingir os nossos objetivos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, né? Sobrecarga do empreendedor, acho que uma questão também que é partilhada por todos os nossos outros clientes, que é um empreendedor, né, que a gente diz, que ele faz tudo, então ele faz marketing, ele faz gestão, ele faz venda, ele limpa a loja, ele contrata pessoas, ele demite pessoas, ele lida com fornecedor. Que horas que essa pessoa vive para outras coisas? Que horas que ela descansa, que ela dorme? Que horas que ela pode usufruir de todo o esforço por ter criado aquele projeto, né? Então, aqui também um problema a ser resolvido. Informalidade nas relações profissionais, acho que especialmente tendo em vista a forma de captação, né? As pessoas que iam trabalhar com o Pablo eram pessoas que gostavam muito dele. Então, a empresa é como se fosse ele, ao mesmo tempo, né? Então, a gente até criou esse nome internamente, era uma Pablo dependência. Quando o Pablo está, acontece. Quando ele não está, não acontece. E eu poderia substituir o nome Pablo pelos nomes dos donos dos outros negócios que a gente acompanha, né? Porque é um sintoma que aparece em outras organizações também. Desejo de promoção, de desenvolvimento contínuo das equipes, e aí nossa apresentadora, que maravilhosamente bem, a jornalista, trouxe essa necessidade de investir não só no desenvolvimento técnico, né? Porque os cursos de barista, eles são fantásticos nesse sentido, eles ensinam esse barista a entender todas as nuances daquela matéria-prima. Mas e a questão comportamental? Né? E a parte do atendimento, da agilidade, de entregar resultados com o trabalho? Em que momento que esse desenvolvimento é feito? E o Pablo já tinha entendido que isso era fundamental. E, por último, né, aqui a gente fez um recorte, tem muito mais coisas, né? Mas uma preocupação com a saúde dos colaboradores e com as suas carreiras. Então, um ponto importante que o Pablo trouxe, que também foi falado pela apresentadora, é que negócios do ramo de alimentos e bebidas, né, negócios gastronômicos, nem sempre pensam na continuidade ou no desenvolvimento da carreira dos seus colaboradores. Geralmente, uma mão de obra que fica aqui por um tempo, depois sai, e são negócios que se acostumam com essa rotatividade e não estão pensando como é que nós vamos desenvolver essas pessoas para elas permanecerem aqui. E para que, enquanto elas estão aqui, que elas estejam cada vez melhores, mais preparadas para o trabalho, para oferecer um atendimento de qualidade. Tá bom? Bom, e aí, um outro ponto super importante é que, ao longo de todo o trabalho, nós norteamos, né? A gente tentava responder a essa pergunta, que foi uma pergunta feita por ele, mas também por nós mesmas, né? Como traduzir com as pessoas a experiência de qualidade envolvida no processo do café especial? Tanto para os clientes externos, que são os consumidores, quanto para os clientes internos. Por quê? Que o café é maravilhoso, né? Que a harmonização desse produto com, né, uma comida, um doce, é perfeita, que a experiência do cliente pode ser maravilhosa, a gente sabe. Mas e de dentro? Como o próprio Pablo falou, né? E dentro? Será que a gente está conseguindo traduzir essa experiência também para o cliente interno, que obviamente tem um impacto para o cliente externo? Tá? E aí, a nossa estratégia, que é uma estratégia da nossa, nós não fazemos nenhum tipo de trabalho em que a gente não tenha a oportunidade de pesquisar. Só faz sentido propor soluções para um empreendedor ou para um negócio se a gente conhece a realidade dele, né? Porque quem sou eu aqui de fora dizendo para a pessoa como é que ela tem que fazer? Então, eu preciso de um mergulho, de um processo de imersão dentro desse negócio para entender o que se passa ali dentro. Então, esse é o primeiro passo, né? Sempre é fazer uma investigação mais profunda, que nos forneça dados objetivos, concretos e indicadores precisos, e não achismos, né?
E também a gente não pode se fiar apenas na opinião do gestor, do empreendedor. A gente tem que escutar os colaboradores, porque eles vão trazer para a gente informações de vários pontos cegos, coisas que nós não estamos vendo. Então, sem esse diagnóstico organizacional, o trabalho não flui, tá? Gente, tá tudo bem? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Então, beleza. Por isso, nós começamos esse trabalho na Estação 14 com um diagnóstico organizacional, né? O que nós investigamos de uma forma geral aqui, sem ficar falando muito palavrório, né, da psicologia. Primeiro tópico, clima organizacional, que é a percepção compartilhada pelos colaboradores de como é aquele espaço, como é aquele ambiente, né? Como ele se sente quando ele está lá dentro, na relação com o chefe, na relação com o trabalho, nas tarefas, em relação ao conforto físico que ele sente, a satisfação em fazer o que ele faz. Tudo isso é investigado aqui no clima. Políticas e práticas de RH, toda empresa, gente, tendo ou não um profissional de RH, ela faz RH, tá? Ela faz gestão de pessoas. Por quê? Porque toda empresa contrata, toda empresa treina ou não, né? Toda empresa demite, toda empresa avalia desempenho. Agora, se ela está fazendo isso da melhor forma ou da pior forma, é outra conversa, tá? Mas toda empresa faz. Então, a gente queria entender como é que a Estação 14 fazia isso aqui, tá? Cultura organizacional. Então, nessa imersão, a gente conseguiu ter acesso aos valores compartilhados pelos colaboradores, a como a história da fundação da empresa influenciou na maneira como ela foi se desenvolvendo e se consolidando ao longo do tempo, né? Fundamental para a gente tentar pensar em qualquer solução, porque se eu não conheço a cultura, eu estou atuando no vazio, tá? E, dentro desse processo, um dos principais objetivos é a identificação de paradoxos e incoerências. O que é isso? São coisas que a empresa diz que tem que ser feitas, mas ela mesma não faz, tá? Muitas vezes são coisas que a gente cobra dos colaboradores que eles façam, mas a própria empresa não dá o exemplo, né? E aí, como psicólogas que estudamos o comportamento, nós sabemos que não vai funcionar, certo? Porque se eu não dou o exemplo, não adianta eu pedir para a pessoa agir de forma A ou forma B, que ela não vai se engajar, não vai se comprometer, tá? As técnicas de pesquisa, né, os temas foram escolhidos a partir da demanda do café. Essas técnicas são observação, entrevista, aplicação de escalas, pesquisas que podem ser feitas também com a clientela, diretamente com a clientela, e aí toda a equipe engajada nessa imersão dentro da Estação 14. Resumindo, para essa imersão, visitamos, escutamos, entrevistamos, observamos, perguntamos, refletimos, discutimos e, é claro, nós experimentamos todo o cardápio da cafeteria, porque ninguém é obrigado, né, gente, a fazer um trabalho na cafeteria e não tomar café, né? Então, nós nos tornamos também pessoas com um repertório gastronômico muito maior depois desse trabalho, e eu, particularmente, virei uma chata, militante do café especial, sempre tentando trazer alguém para esse lado de cá, né? Porque eu acho que essa troca também que a gente faz com os clientes, como a gente trabalha com uma variedade de negócios, a gente aprende muita coisa, o nosso repertório fica largo, né? Então, é sempre muito legal. E com café não seria diferente, né? Resultados, tá? Então, eu vou trazer algumas pontuações, daqui a pouco o Pablo ele vem falar com as palavras dele. O que a gente encontrou ali de coisas extremamente positivas? Isso eu acho que eu esqueci de falar. Gente, o diagnóstico ele não é só para identificar o que vai mal. Ele também vai nos fornecer pontos de força. Qual é o diferencial desse negócio? Né? O que pode alavancar ainda mais o desempenho dele, o desempenho das pessoas e fazer com que ele tenha mais sucesso, atinja os seus objetivos. E na estação, a gente achou assim, foram resultados muito bons relacionados ao envolvimento dos colaboradores com a empresa, que popularmente as pessoas falam de vestir a camisa, tá? Mas um envolvimento afetivo desses colaboradores com a missão do café, uma identificação muito forte com a proposta do negócio, com o fundador e com aquilo que eles estavam sendo instados a desenvolver internamente. A gente tinha uma equipe nova, né? A equipe tinha acabado de ser completamente renovada, e é muito legal pensar que nós temos hoje a maioria dos colaboradores ainda parte dessa equipe que participou do processo, né?
Outro ponto positivo foi o clima, né? De uma forma... Essa água é para mim, gente? Vou tomar aqui. De uma forma geral, o clima também, em relação à maioria dos aspectos, relacionamento com o chefe, né? Então, assim, a gente não tinha tanto trabalho assim para fazer, né, de corrigir coisas muito graves. A gente precisava delinear algumas rotas, novos caminhos para a estação. E a colaboração da equipe, que é algo sempre muito posto pelo Pablo, um valor para ele imprescindível, esse trabalho coletivo, né, o respeito pelos colegas, a participação democrática também nos processos da empresa, tá? Agora, algumas coisas que a gente precisava desenvolver uma atuação específica. Primeira coisa, 2 unidades. E a gente, né, 2 unidades, a gente tinha praticamente 2 negócios radicalmente diferentes, relacionados, mesmo estação 14, porém com contextos totalmente diferentes, né? Diferentes contextos de trabalho, então um shopping, uma loja de rua, que é na rua, mas que é dentro de um hospital, né? Então, diferentes perfis de clientela que vão consumir coisas diferentes, que vão chegar lá, né, na unidade com espírito diferente, querendo outras coisas, né? Daquele momento ali de tomar o seu cafezinho. Então, a gente tinha que fazer um alinhamento entre essas 2 unidades, entender melhor como atuar nessas 2 frentes, né? Um outro ponto importante é que se a gente tem um gestor sobrecarregado e numa empresa em constante expansão, não só a empresa, mas outros negócios, né, a escola de barista, o festival, a gente vai ter um gestor cada vez mais ausente, o que é muito natural, né, gente? Um negócio que cresce precisa de alguém que vai cuidar desse crescimento. Só que se a gente tinha uma dependência, né, um pai tão grande como o Pablo, que estava ali sempre resolvendo todos os problemas, essa ausência do gestor muitas vezes gerava sobrecarga de trabalho para pessoas específicas da equipe, né, e impactava no crescimento do negócio. Então, se a gente tem um empreendimento que depende muito da pessoa do empreendedor, ele vai ficar estagnado. Porque na ausência dele, as pessoas talvez não vão entregar a melhor performance que elas poderiam entregar. Outro ponto importante foram sistemas ineficientes ou que não estavam servindo mais para os objetivos relacionados à avaliação de desempenho dos colaboradores, atribuição de recompensas, inclusive relacionado à bonificação por vendas, né? Quando você quer recompensar uma pessoa, valorizá-la por um bom trabalho. Também é importante criar critérios objetivos para isso. E relacionado à progressão de carreira, tá? Não é que não exista avaliação de desempenho, é que a gente não tinha uma sistematização desse processo acontecendo. E quando a gente não tem sistematização, quando a gente não tem clareza, existe uma grande chance de, apesar de nossa boa vontade, da gente gerar injustiças organizacionais. Tá? Porque aí é a percepção do outro, né? Certo? Beleza, gente? Tudo bem? Outro ponto, processo seletivo, que eu acho que também é uma questão compartilhada com a maioria dos negócios que a gente atende. Existe um processo seletivo que é bastante focado no currículo desse candidato, em relação à competência técnica dele. Então, ele tem o curso de barista, ele já trabalhou em outro café? Legal, então a gente sabe que ele sabe tecnicamente performar, pelo menos o básico que é esperado dele. Mas e os critérios comportamentais? É uma pessoa que tem liderança, se for um cargo de liderança? É uma pessoa capaz de resolver conflitos, caso ela esteja à frente da operação? É uma pessoa resolutiva, ágil, que cumpre combinados? Uma pessoa que é capaz de ser assídua, comprometida? Aí a gente já não tinha isso sendo colocado em prática no recrutamento e seleção, tá? Treinamento e desenvolvimento, muito satisfatório. Aliás, foi um dos pontos que a nota foi maior, né, na escala de recursos humanos. Por quê? Porque estamos no negócio que o empreendedor tem a escola de barista. Então, a gente tem treinamentos sendo fornecidos o tempo todo para esses colaboradores, mas de natureza técnica. Tá? Já esses investimentos de natureza comportamental, que é o que a gente chama de soft skills, nem tanto. Né, que é a nossa especialidade, é o que nós, psicólogos, fazemos de melhor.
Feedbacks e autocríticas. Então, quando a gente não tem um sistema de avaliação de desempenho desenvolvido dessa forma, fica difícil da gente dar feedback, né, para o colaborador, quando ele acerta, quando ele erra, o que ele tem que melhorar. Se a gente não mapeou, a gente não sabe, muitas vezes a gente vai falar isso com base na nossa percepção, e nem sempre a nossa percepção está adequada. Outra coisa, se a pessoa não tem feedback, se ela não tem um sistema para entender o que ela faz, ela também não consegue fazer uma autocrítica do próprio trabalho, né? Porque dar o feedback não é missão só do gestor. O colaborador também tem que ter autonomia no próprio processo de entender se ele está indo bem ou não, tá? E os acordos, né? Dificuldade de manter combinados de diversas ordens, tais como horários, responsabilidades, direitos e deveres. Coisas que a gente, muitas vezes, de boa fé, combina com as pessoas, olha, vai funcionar assim, tá bom? Conto com você. E a gente tem a anuência, mas lá no dia a dia, às vezes, não sai como a gente pensou. Tá? Então, se for depender desse empreendedor o tempo todo de corrigir esse tipo de desvio do combinado, vai ficar bastante difícil dele fazer uma gestão estratégica também. Em relação aos processos operacionais e de gestão, também um incômodo que o Pablo, mesmo antes do diagnóstico, já trouxe para a gente, né? Baixa formalização, levando a sobrecargas individuais na tomada de decisão, resolução de problemas e ausência de insumos. Tem exemplo, né, o tal do estoque. Ah, então tem um estoque, mas aí na hora de fazer o preparo, cadê? Está faltando um item aqui, está faltando leite, está faltando tal coisa. Por que não foi comprado? Ah, mas quem que tinha que comprar? Né? Então, toda uma cadeia de responsabilidades que a gente tem prejuízo quando a gente não tem esse sistema bem estabelecido. Outro ponto super importante e que, nessa nossa experiência, né, Carol, ao longo dos anos com pequenos negócios, a gente já entendeu que praticamente todos eles vão precisar refletir sobre isso, né? Que é o desenvolvimento de uma identidade corporativa. Os pequenos negócios têm dificuldade de separar o que é o negócio, né, da figura do seu proprietário ou da figura da equipe. A empresa, ela tem que ter uma identidade própria. E ela não precisa que tenha o proprietário lá dentro para que as coisas funcionem como tem que funcionar. E quando a gente não tem uma maturidade corporativa desenvolvida, isso fica cada vez mais difícil, né? É entendido que a empresa é um prolongamento daquela pessoa, tá? Inclusive com os defeitos e com as qualidades da pessoa. E se a gente quer que ela cresça, a gente precisa fazer essa separação. E um outro ponto importante, os cargos e funções. A falta de definição clara e objetiva dos cargos e funções e alinhamento do que é esperado, tanto do colaborador quanto da empresa. Isso não é uma besteira, gente. É muito importante que uma pessoa contratada tenha clareza do que é esperado dela. Assim como a empresa tem uma garantia de que ela fez um combinado acertado com aquele colaborador em relação ao que ele precisa entregar para a organização. Isso é uma ferramenta de gestão que promove segurança psicológica para os dois, né? Tanto para o colaborador quanto para o empreendedor. Bom, nossa, parece que tem um monte de problema, né? Uma coisa que eu acho que eu não falei é que o diagnóstico ele dura aí de 30, 45 dias, 60 dias de imersão. Logo depois, a gente traça as soluções, porque não faz sentido levantar os problemas de um negócio e não dizer, tá, e agora, como é que a gente vai resolver? Tá? Então, ao longo de 12 meses, nós implementamos esse trabalho que ainda está em andamento, né, inclusive. Quais foram as soluções que a gente pensou? A primeira, e é a primeira mesmo, tá, gente? Não é possível pensar em desenvolvimento organizacional sem uma adequada arquitetura e design dos cargos daquela empresa. Ah, mas a minha empresa só tem 2 funcionários. Pode ser só você. Tem que ter um design do cargo. Nesse design, nós vamos entender quais são as tarefas que você vai fazer todo santo dia. Quais são as responsabilidades atribuídas ao seu cargo, o grau de responsabilidade que você tem. Quais são as competências técnicas, né? As hard skills envolvidas no trabalho que você vai fazer todo dia, que vem lá da sua formação acadêmica, formação técnica, experiência de trabalho.
Quais são as competências comportamentais, né? As soft skills. Nesse caso, nós fazemos um estudo desse perfil para definir quais são as competências. Então, não é aleatório. Para trabalhar aqui, a pessoa precisa ser ágil. Ela tem que ser resiliente. Ela tem que ser proativa. Não é aleatório, gente. A gente estuda o cargo, estuda a natureza daquele negócio para tentar entender. São essas as competências que ele vai precisar. Então, as competências de um barista não são as mesmas de uma pessoa cuja tarefa é fazer apenas o controle do estoque, tá? Ou alguém que, por acaso, fica no caixa. É diferente, são trabalhos de natureza diferente. E isso ajuda a gente na seleção de pessoas, ajuda a gente a identificar o que tem que ser treinado e ajuda a gente a dar feedbacks sobre o desempenho. Tá? E também o pacote de remuneração, né, que nós fazemos a montagem nesse momento. O que essa solução nos traz? Como é que está meu tempo? Clareza, objetividade, transparência, critérios, indicadores para serem utilizados na gestão cotidiana desse empreendimento. Outra coisa importante que nós fizemos lá na Estação 14 foi um processo seletivo para escolher uma coordenadora, né, um gerente da cafeteria, porque lembra da sobrecarga do empreendedor? Lembra, né, daquela confusão, a gente não sabe quem faz o quê? Fundamental que a gente encontrasse uma pessoa que tivesse alinhamento com os valores desse negócio para conduzir esse processo mais à frente. Então, nós fizemos uma contratação assertiva, né, com uma análise adequada do perfil do cargo. Os candidatos foram avaliados por competências, ou seja, não foram avaliados porque são mais bonitos, porque são mais inteligentes, porque são mais legais, né? E nem porque estão disponíveis, mas sim pessoas que têm o perfil esperado para trabalhar na Estação 14 nesse momento da empresa. O mapeamento de pontos fortes e pontos a melhorar para feedback imediato na contratação. Então, essa pessoa que foi contratada, os finalistas do processo seletivo passaram por um processo de assessment, que a gente chama, né? Que é uma avaliação de competências. E aí, lá nessa avaliação, a gente deu o feedback. Olha, fulano, você está nesse ponto aqui. Tá? Tem algumas coisas que é importante que você aprimore e tem outras que estão muito legais, né? Continue assim. Esse feedback também é dado para o gestor, tá? Isso pode promover na organização diversidade, transparência, alinhamento, criação de indicadores e fortalecimento da cultura, porque o processo seletivo, ele é também uma venda, né? A gente também tem que vender o negócio para o cliente interno. O colaborador também é um cliente. Existe toda uma área sendo desenvolvida hoje no mundo dos negócios, que é o Employer Branding, né? Que é você trabalhar no fortalecimento da marca empregadora, especialmente num contexto contemporâneo de trabalhos extremamente líquidos, né? De instabilidade. Então, se as organizações não se prepararem para manter as pessoas, para atrair boas pessoas e mantê-las, elas vão ter muitas dificuldades no cenário que se avizinha por aí. Apoio no planejamento estratégico, né? Tá. A gente fez, junto com o Pablo, a revisão da missão, da visão, dos valores. Nós desenhamos a filosofia do negócio junto com ele, fundamental, porque é isso aqui que tem que ser vivido, respirado todos os dias dentro desse negócio. Nós fizemos um aprofundamento no que a gente chama na psicologia de saga cultural. O que é essa saga cultural? É investigar a história desse fundador, aproveitar a história, a qualidade da história, para trazer para dentro da empresa, fortalecendo a cultura. E o Pablo, né, imagino que a maioria de vocês conhece ele, tem uma história extremamente inspiradora. E a gente trouxe isso para dentro do negócio, né? Isso traz clareza, visão de futuro, identidade, planejamento, alinhamento, coisas que não são opcionais para um negócio se manter competitivo na realidade que a gente tem hoje, tá? Em relação à identidade corporativa, nós fizemos a criação do manual do colaborador. Esse manual ele foi personalizado, né, com as características da Estação 14. E o manual ele é uma ferramenta de gestão. Ele não é só um papel que vai ficar lá na gaveta. Aliás, se for isso, melhor nem começar, né? O manual do colaborador ele é uma ferramenta que vai ser usada no cotidiano da empresa, na hora de tomar decisões,
né, para esses colaboradores tirarem dúvidas sobre o que eles estão fazendo, se está certo, se está errado, né? O que essa empresa espera dele. E a consultoria para lideranças, que é um apoio que a gente fornece sempre, né? São conversas, reuniões para a solução das demandas cotidianas, né? Que ajudam a fazer uma resolução assertiva. Então, são problemas relacionados à contratação, à demissão, à bonificação. O que eu faço diante dessa questão que apareceu? Como é que eu conduzo da melhor forma? Então, a nossa equipe sempre à disposição para dar esse suporte para o Pablo e, posteriormente, para a Carol, né, que foi a coordenadora contratada. Sobre o desempenho no trabalho. E, gente, esse trabalho aqui dá um orgulho, viu? É a criação dos processos de avaliação de desempenho. Né? Na avaliação de desempenho, a gente cria um formulário que é intuitivo, não é nada complicado demais, né? Que é focado nas características técnicas e comportamentais de cada cargo. Então, esse gestor ele passa a ter um documento na mão que vai ajudar ele, com muita clareza, a fazer as avaliações de desempenho de cada um dos seus colaboradores, de forma justa, com critérios assertivos, e são critérios acessíveis. Então, esse colaborador, ele sabe pelo que ele está sendo avaliado. Não é porque ele é bonzinho, nem porque ele é puxa-saco. É porque ele trabalha bem. E se ele não trabalha bem, o que precisa melhorar? Isso traz bastante clareza nos rumos que a gente vai ter mais para frente. Isso promove a criação e consolidação de uma cultura saudável de avaliação. Gente, isso aqui é difícil. As organizações não têm cultura de avaliação, a gente tem ódio de avaliação. Porque, geralmente, a avaliação ela não é usada para o nosso crescimento. Eu brinco que a avaliação ela vira um instrumento de feed-creu, né? Que é só para você chamar a atenção das pessoas, corrigir o comportamento, mas ela também tem que ser utilizada para o desenvolvimento das pessoas, para elas entenderem como elas estão e até onde elas podem chegar, né? E a gente acredita que não dá para desistir das pessoas, que a gente sempre tem que tentar, ao máximo, promover desenvolvimento. E eu acho assim, a demissão ela é última possibilidade. A gente se certificar de que a gente fez tudo para que aquela pessoa se desenvolvesse dentro da nossa organização. E uma identificação clara dos pontos a melhorar e dos pontos fortes das equipes. Então, depois que acabou a avaliação de desempenho, o Pablo tem lá um panorama muito claro do que vai bem e do que pode melhorar. E, a partir daí, ele pode tomar decisões. Onde é que eu vou investir o meu orçamento? Vai ser em treinamento? Vai ser na compra de um novo equipamento? Vai ser aqui investindo na empresa. O dinheiro que eu ia gastar num treinamento que não é necessário, eu posso investir em marketing, comunicação? Então, isso ajuda essa organização a tomar decisões assertivas, inclusive do que ela faz com o recurso dela. Isso traz clareza, visão de futuro, identidade, planejamento, alinhamento. Esse colaborador, no caso da estação 14, a gente optou por uma avaliação 180 graus. O que é isso? O gestor avalia o seu subordinado, mas essa pessoa também se autoavalia. Ela também tem a oportunidade de olhar para os mesmos indicadores que o gestor avaliou e ela mesma avaliar e dizer, eu concordo, eu acho que é isso mesmo, eu sei o que eu preciso melhorar. Treinamento. Então, as soluções de desenvolvimento de habilidades, aí mais no finalzinho, levaram a gente à necessidade de fazer um alinhamento cultural e de atendimento ao cliente. Então, nós fizemos uma capacitação, vocês vão ver as fotos logo ali na frente, para transmitir de forma clara e objetiva para a equipe qual é a missão da Estação 14, quais são os valores que nós prezamos aqui dentro, Também oportunizar à equipe a aquisição prática de competências de atendimento ao cliente e uma reflexão acerca do próprio comportamento. Porque não é só também dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Se a gente realmente quer que elas estejam engajadas e comprometidas com o resultado, a gente precisa que elas venham para o nosso lado da reflexão também. Por isso, um treinamento, Aqui vocês têm algumas fotinhas. A gente trabalhou com o desenvolvimento de habilidades. Nesse treinamento, nós criamos um material que a gente chama de tecnologia instrucional, uma tecnologia educacional, que foi no caso, era uma apostila, um livro de atividades, que é aquele primeiro lá,
Também nós desenvolvemos uma estratégia gamificada própria, né? Então, foi desenvolvido um jogo que se tratava de um role-playing, que era uma simulação de papéis, em que os colaboradores precisavam fazer na prática várias situações de atendimento ao cliente, na presença das consultoras, que dava a oportunidade da gente fazer algumas correções, né, dar feedbacks de forma imediata. E ferramentas customizadas de autoavaliação para a equipe, né, com mais promoção de consciência e partilha de responsabilidade. A nossa concepção de desenvolvimento não é de palestra, tá? Eu vou, não que uma palestra não seja boa, né, como estamos fazendo aqui, mas eu chegar para o colaborador e dizer assim, agora eu vou dizer como você tem que trabalhar. Quem sou eu, né? Eu preciso compartilhar com ele, a partir da realidade dele, como fazer para o trabalho dele dar certo. Eu não estou lá todos os dias. Então, trazer as pessoas para essa reflexão compartilhada. Então, aqui vocês estão vendo a simulação, né? Então, a gente tinha os baristas simulando, os clientes apresentavam uma diversidade de perfis. Então, a gente tinha clientes muito exigentes, clientes muito distraídos, né? Situações corriqueiras que se repetem no atendimento. Aqui também mais algumas fotos, a equipe da estação, né? E a nossa equipe também, o tempo todo colaborando. Alguns resultados. Melhora do clima organizacional. Como é que a gente averiguou isso? Aqueles instrumentos que foram aplicados lá no diagnóstico foram reaplicados no finalzinho. E a gente conferiu um aumento dos índices, né, relacionados ao clima. Mais clareza dos processos, sobretudo para os gestores. A primeira fase desse trabalho, gente, é um trabalho que é muito de educação para o gestor, para o empreendedor, para as lideranças, né? Então, não tem como eu querer que a minha equipe esteja mais comprometida se eu não me comprometer com esse resultado, né? Mais assertividade nas contratações, maior coesão da equipe, melhor gestão do tempo da equipe, então a gente tem as pessoas sendo aproveitadas por aquilo que elas têm de melhor. Organização do empreendedor, que conseguiu, inclusive, organizar um festival 20 mil vezes maior, né, do que o que ele organizou no ano anterior. E uma liderança compartilhada, né, que não seja centralizada numa única pessoa. Tá? Estamos fazendo ainda para a Estação 14 e ainda faremos muito mais. Uma pesquisa de saúde e qualidade de vida no trabalho, porque também era uma demanda do Pablo, né, estudar projetos de benefícios, o que a empresa vai conseguir oferecer para melhorar as condições de saúde desse trabalhador, óbvio, dentro das condições da empresa, né? Potencializar o compromisso e a produtividade. Então, é um trabalho que nós vamos, inclusive, apresentar nas próximas semanas para ele. E a pesquisa de comportamento do consumidor, né, que vocês vão até encontrar aí pelo festival, nós espalhamos um cartaz marronzinho que tem um QR Code, que é para fazer uma pesquisa desse comportamento do consumidor em relação aos cafés especiais. Se puderem responder, vai ajudar bastante a gente a subsidiar não só ações para a estação, mas para o ramo, né, de uma forma geral, tá? E aí não posso, né, estou chegando ao fim, gente, da minha apresentação, eu não posso deixar de falar que esse não foi um trabalho feito apenas por mim ou pela Carol, mas um trabalho feito por muitas mãos que estão aqui, né? Eu, a Carol, a Júlia e a Luísa como consultoras, Vanessa e Matheus, né, estagiários, conduziram treinamentos. Matheus foi o criador do nosso game, né, que além de estudante de psicologia é um designer gráfico. Então, quando a gente tem essa sinergia da equipe, o trabalho toma uma proporção muito grande. Eu vou aproveitar para agradecer vocês que estão aqui por esse trabalho tão maravilhoso, tá? E agora, né, a pessoa que... Ele que vai falar, né, se isso tudo que eu estou falando aqui é verdade, faz sentido ou não. Agora é tu. Olha aí, ó, grandão assim, ó, ficou grandão. Ficou legal, hein? Vou nem ficar lá perto, não vou ficar aqui perto. Aqui, gente, então, foi muito gratificante participar desse projeto, né? Tanto que a gente está continuando, a gente vai dar sequência nesse trabalho. A gente acredita muito que ter isso perto da nossa empresa faz sentido para a nossa empresa, faz sentido para aquilo que a gente busca, né? E muito do que a
Ana Cândida comentou aqui, compartilhou com vocês, né, a gente percebeu muitas mudanças. Um primeiro ponto que foi muito importante, que eu queria ressaltar, quando ela falou do diagnóstico, né, que o diagnóstico não era uma coisa assim, você vai encontrar coisas diferentes do que você já sabe. Não, muitas vezes o diagnóstico serve para você, assim, entender de forma clara e objetiva. Acho que esse é o ponto. Porque às vezes você sabe onde está a dor, você sabe onde está ali, mas você não sabe metrificar isso. Né? Como você melhora isso? Como é que eu posso dar aquele feedback de uma maneira mais assertiva, direta, objetiva, a ponto do seu colaborador entender qual é o caminho e a direção. Então, isso ajudou demais a gente a ajustar a nossa linguagem, ajustar o nosso comportamento, né? Eu vejo muito, não vi muito na minha trajetória como empreendedor, vejo na trajetória de outros colegas de empreendimento também, a romantização do pai dentro da empresa, ou da mãe, seja gestora. Meus meninos, meus funcionários, a gente não é de ninguém, né? Eles não são nossas propriedades para a gente falar que eu estou cuidando, que ele depende de mim. Então isso foi muito bom também, a gente mudar esse ajuste de linguagem, né, para a gente conseguir sair, porque se a gente cria esses laços de dependência, eles vão ficar lá para sempre, eterno. Então isso corrigiu muito na nossa postura como gestor de negócio, de pessoas ali, lidar, né, de você entender que eles são todos profissionais e começar a ter uma linguagem de profissional para profissional, né, de cargos com clareza, com métricas. Então isso foi muito bacana. O desenho do cargo ajudou a gente muito, foi muito positivo, até para clarear para o barista o que é ser barista. Talvez a gente não está respondendo o que é ser barista no Brasil, no mundo ou em outros lugares, mas a gente entendeu o que é ser barista dentro da estação, o que ser barista na estação precisa, né? Então a gente começou a ter isso de forma mais clara e objetiva, entendendo que tudo é processo, né? Não é do dia para a noite, não é um resultado que vem de uma hora para outra, porque é um processo tanto nosso como também um processo da equipe, né? E até para ser bem breve aqui, para não ficar, porque são muitas coisas que a gente vai falar aqui que foi muito positivo: manual do colaborador, engenharia do cargo, a definição de hierarquia de responsabilidades, né? Criamos cargos e nomes para cargos que não existem no mercado. Então a gente criou cargos por nível, desenhamos esses níveis, né? Então o nível foi importante para a gente entender que é contínuo. A gente pode amanhã criar, a gente tem hoje o cargo barista 1 e barista 2. São cargos que nós nomeamos e listamos as competências disso. E amanhã pode ter um barista 3, um barista 4, o que seja. Né? A gente criou um cargo novo, que era o cargo da coordenação, né? E pensando justamente em como deixar isso de forma pontual. Que a pessoa saiba por que ela acorda, o que ela faz e o que ela é dentro da empresa, né? E não só estou aqui acordando para ter um trabalho, porque eu preciso do dinheiro. Óbvio que todos nós precisamos da nossa remuneração, é óbvio que o nosso trabalho precisa ser remunerado. E é óbvio também que a gente precisa também entender com clareza, né, o valor dessa remuneração para a gente conseguir dialogar. Né? Eu estou falando que você é uma pessoa boa no seu trabalho, no seu cargo, por quê? Com base em quê? Né? Uma frase que eu aprendi muito relacionando com os psicólogos aí, principalmente em casa, né? É baseado em quê? Nas vozes da minha cabeça. Essa frase eu aprendi bastante com vocês, psicólogas. Então, eu fiz muito isso, né? Com base nas vozes da minha cabeça, eu definia se um colaborador estava legal ou não. E muitas vezes ele estava muito legal para coisas que não era o cargo dele, e às vezes ele estava tendo cobranças para coisas que não era a função dele, né? Já acredito que muitos, eu também já errei em subir de cargo alguém só porque eu não queria que aquela pessoa saísse, e foi a pior coisa do mundo que eu fiz, para mim e para a pessoa, né? Porque eu tirei ela da melhor função dela, justamente porque eu não queria que ela saísse da empresa. Era um funcionário espetacular no atendimento e que precisava de remuneração, precisava de valorização, porque fazia com excelência o trabalho dele, né? E a forma que a gente fez isso foi: não, então vou te dar mais processo burocrático aqui, você vai ser gerente. E aí dali foi por água abaixo, né? Porque eu dei para ele uma competência que não era dele, né? Para simplesmente pagar mais. Então a gente entendeu, não, que a gente paga melhor hoje com métricas, com objetivos, com carreira, a gente sabe dialogar. Então a gente tem ferramentas hoje que dá tanto para o colaborador quanto para a gente um entendimento de linguagem. E o resultado, assim, acho que o grande resultado disso tudo
foi justamente ter uma maior e melhor liberdade para gerir. Né? Hoje eu até falo assim, eu sou barista de formação, mas hoje eu não me considero mais barista de função. Né? Nos descritivos de funcionamento, eu dentro da minha empresa, dentro da minha cafeteria, eu não posso ser o barista, porque a gente já definiu as funções do barista. E as funções do barista não competem com as minhas funções hoje dentro da empresa. Não é o que eu faço lá. Eu não faço lá, apesar de eu saber tirar café, apesar de eu saber preparar café, apesar de eu saber fazer o atendimento. A gente passou por isso por muito tempo, mas essa não é a minha função. Eu tenho baristas para isso, eu contratei por isso. Então, não chego lá e dá licença, eu que vou fazer. Não, é você que faz. Se tiver erros, a gente corrige. Se tiver precisando de melhorar, a gente treina. Mas não é a minha função, é a função do colaborador contratado para aquela função. Seja no cargo de supervisão, seja no cargo de coordenação. Então, foi uma das coisas que a gente foi aprendendo e foi me dando mais folga de pensar aquilo que é a minha função. É pensar a empresa, gerir a empresa, desenvolver o caminho que essa empresa vai, como é que a gente vai se posicionar no mercado, como é que a gente vai se posicionar dentro de um evento de café, né? E aí vou aproveitar uma outra coisa aqui, tá? Aproveitar que eu já estou com o microfone aqui, nem gosto de falar, mas também queria agradecer. Tá ali, nosso stand, tá funcionando. O pessoal está fazendo um trabalho excepcional, maravilhoso aqui. Cafeteria no piso zero, para quem quiser depois conhecer, quem não conhece a Estação 14, tá? Deixa eu fazer uma publicidade aqui. Piso zero, perto da Americanas, tem a nossa unidade, o Cerrado, está lá também aberta, funcionando. Nossa unidade também no Marista hoje está lá funcionando. E não, nós não temos uma equipe grande. Temos uma equipe hoje que está alinhada, sabendo o que faz, qual que é o seu dever, qual que é a sua responsabilidade, e a gente sabe dialogar com ela a partir daquilo, né? Um ponto muito bom também que foi desenvolvido foi a escuta, saber escutar as demandas de quem está na realidade do trabalho. Então, eliminei bastante a ideia de que eu conheço o meu negócio, eu sei fazer isso, eu estou aqui tem desde 2014, né? Eu faço isso há 10 anos, você quer dizer que eu não sei como é que a minha empresa é? E não, muitas vezes a gente não sabe, porque eu não estou atrás do balcão o tempo inteiro. Eu não estou lá 24 horas, eu não converso com 100% dos meus clientes, eu não atendo 100% das minhas pessoas, eu não recebo 100% das minhas mercadorias, eu não controlo 100% do meu estoque que está ou no refrigerador, ou que seja no estoque de produtos não refrigerados. Então, sim, tem muita coisa que eu não sei, eu preciso escutar, eu preciso ouvir de quem está na operação, o feedback deles, de mudança organizacional. Então, saber ouvir também foi uma coisa que a gente aprendeu muito dentro desse processo, né? E acho que o resultado maior de todos, a gente teve uma reunião um tempo atrás, né? A Ana me perguntou, e como é que você está? Eu acho que eu estou hoje no meu ponto de maior crescimento dentro do café e o momento em que eu estou me sentindo mais livre para poder sair. Tive durante muito tempo, né? Eu não consegui fazer uma viagem longa, ou fazer uma viagem longa que não tinha que ficar ali o tempo todo. Ainda existe o vício do trabalho, diferente da necessidade de estar acompanhando. É o vício, por muito tempo estar fazendo isso, às vezes não conseguir desligar, mas hoje, claramente eu falo, eu tenho muito mais liberdade, né, de estar aqui, fazendo um evento, por exemplo, sem ter um pingo de preocupação, não no sentido de que eu não deva estar olhando, mas no sentido de que a minha equipe é confiável, estão fazendo um trabalho excelente, são pessoas maravilhosas e competentes que estão lá, os negócios estão tocando por eles, né? Então, essa liberdade que eu acho que eu não tive por muitos anos, né, a gente conseguiu fazer, e agradeço imensamente o trabalho de vocês, todos que estão aqui, que trabalharam na equipe da nossa. Então, isso é muito fundamental. Por isso, inclusive, por isso que eu quis trazer para cá, né, ter esse tipo de palestra e conteúdo para cá, foi porque a gente entende que isso pode ser não só para a gente, mas para muitas outras pessoas, né? Seja no campo do pessoal, seja no campo do seu profissional, seja na sua empresa. Então, eu falei para a Ana, vamos lá, vamos contar isso para as pessoas, eu indico para todo mundo, né? Claro que foi o meu case, né? Que eu acredito que possa ser case de outras pessoas, possa ser um benefício para outros também, né? Então, quem estiver precisando, tá? Pode Eu gostaria de me intrometer rapidamente. Eu queria parabenizar o Pablo de abrir uma vulnerabilidade.
Não é fácil admitir isso em público, gravando para todo mundo, não só o Brasil. Não somos e perfeitos, falar, tá, exatamente. gente? Não tão longe disso. Porque a obrigação do Pablo é entender de café. A obrigação da Ana é entender desses relacionamentos interpessoais no meio do negócio. E aí é ter a humildade de falar, Ana, eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda não só na parte da empresa, mas o campo pessoal. E aí, compartilhar essa vulnerabilidade não só mostra que é possível fazer diferente, que seja leve, que seja saudável, que não é legal ou bacana falar, eu estou trabalhando muito, estou tendo burnout, isso era bonito nos anos 2000, hoje não é. Ter qualidade de vida no aspecto pessoal e empresarial é essencial. Então, parabéns por abrir essa vulnerabilidade, acho que é importante. Na palestra da Carol, eu abri a minha, porque é importante mostrar os caminhos, falando, galera, o Pablo está aqui organizando esse evento enorme, mas ele tropeçou muito, quase teve um burnout e pediu ajuda. Então, quem está assistindo a gente em casa também, existe meios de transformar, organizar e tornar mais leve. E o mais bonito é que essa consultoria que você contratou te ajudou, inclusive naquele papo que a gente tinha, de tirar a informalidade dos processos dos nossos negócios. Então, eu e o Pablo, a gente pensa muito igual e a gente é muito acelerado e às vezes a gente acha que nosso colaborador tem que estar no mesmo pique da gente. Não necessariamente, porque a nossa habilidade, a minha é comunicação, a sua é extrair café, do meu colaborador, às vezes, é pensar em logística. E aí uma consultoria dessa é importante para mapear e falar, olha, vamos fazer desse jeito? Então, parabéns mesmo e eu vou precisar de você. Já! Na minha empresa de turismo estou contratando, tá, pessoal? Mas eu, antes de contratar, eu vou precisar dela para fazer o job description. Ok. E é isso mesmo, sabe? É você assim, olhar que existem problemas internos e que precisam ser encarados, né? E um ponto também assim, a gente olha muito... Ah, mas isso é para empresa grande. Não, tá aqui, precisa ter processo, dá para ter processo, cabe no seu orçamento se você sim fizer uma organização financeira certinha. Então, a gente tem que pensar, não precisa ser grande para pensar grande, você tem que pensar a sua empresa como se ela fosse crescer mesmo. Né? Então, foi coisa que eu assim, aprendi também no mundo da gestão dos negócios, né? Crescer não é uma opção, a gente precisa crescer para fortalecer. E crescer não é aumentar, né? Crescer é se fortalecer, estar mais ciente, mais maduro, com prosperar. Saúde. Exatamente. Então, assim, a gente hoje busca isso, né? Queremos fazer mais coisas, né? Temos outras coisas que a gente quer implementar como projetos dentro da cafeteria e tudo aquilo que a gente vê que é saudável para a gente, que funcionou, a gente também serve como voz para falar para outras pessoas. Muito bem. Entendemos como empresa e eu entendi também como pessoa que aquele discurso, mas eu sofri tanto e cheguei até aqui. Né? Mas eu trabalhava 20 horas por dia. Não queremos. E que o outro tenha que fazer isso também. Não precisa, né? Então a gente faz na escola de barista também um trabalho desse junto a cafeterias, né? A gente traz justamente para que a pessoa não sofra no processo de abertura, que ela não precise de 10 anos de experiência apanhando para se amadurecer e aperfeiçoar. Que ela tenha esse caminho mais confortável, correto, coerente em 1 ano e meio, 2 anos, né? Dentro do prazo que a gente entende de retorno do negócio, né? Isso. Então, a escola de barista, a gente traz isso para cá também e indicando os profissionais. Normalmente, eu não faço psicologia do trabalho. Tá? Exatamente. Vocês e quando a Ana for atender outro e isso. pedir uma consultoria de cursos de barista e extração de café, ela indica você. É isso, e juntos vamos crescendo em grupo. Exatamente. Eu queria abrir para perguntas. Temos? Ai, gente, vocês estão tímidos mesmo? Vocês não vão aparecer no vídeo? Não vai sair no YouTube, aqui, temos hein? aqui, por favor, o nome, cidade e a pergunta. Carlos Elias, na verdade, eu estou com um projeto praticamente lançando aí no mercado, digamos assim, entre aspas. Eu estou montando uma cafeteria com uma galeria de arte, no mesmo ambiente. Eu tenho uma filha que estuda psicologia, a professora dela está lá falando. Então,
Eu queria saber na questão aí, eu entendi, adorei a palestra, fantástica. Eu achei tudo aquilo que a gente já pensa, imagina, mas não sabe como operacionalizar, né? Todo mundo tem mais ou menos uma visão de como a empresa deve funcionar bem, mas tem que ter um profissional, né, que é uma psicóloga, psicólogas, né, que tem todo um conhecimento técnico, funcional, profissional, emocional. Eu gostaria de saber, por exemplo, a minha grande dificuldade é com relação é uma coisa bem pontual. Por exemplo, eu preciso contratar pessoas. Ainda não contratei. Onde estão essas pessoas? Gente, cafeteria e galeria de arte é tendência, viu? Principalmente no exterior. Acabei de voltar de Chicago e vi um monte. Parabéns. Acho que nós dois podemos responder, né? Primeiro que se é um barista, né? Aqui, ó, pessoas que fizeram um curso lá na escola de baristas, né? Tecnicamente falando. Agora, a gente só vai conseguir responder essa pergunta com assertividade quando a gente tiver a descrição desse cargo. O que essa pessoa vai fazer nessa cafeteria, que não é só uma cafeteria, é uma cafeteria e galeria de arte, que vai funcionar nesse lugar da cidade e que tem isso aqui como missão. Aí sim, então nós vamos encontrar pessoas que já têm experiência ou não, nós vamos treinar todas essas pessoas que a gente vai contratar, porque isso faz parte da nossa filosofia, né? Então, depende. Agora, pensando no barista, né? Acho que o Pablo pode responder. Como é que a gente acha baristas, Pablo? Então, assim, eu vou na mesma direção da Ana, né? Então, primeiro é entender qual que é a função que ele vai fazer lá e acredito que foi pra gente a autorreflexão nesse um ano aqui de trabalho o que a sua empresa é? Qual é o seu conceito? Como é que você quer se posicionar no mercado? Porque aí vai entrar a parte comportamental, que não vai depender apenas da técnica. Eu errei muito nisso, eu levei muitos anos para entender qual que era a minha missão, valor, conceito, posicionamento de mercado. Então, contratava pessoas, ou às vezes treinava, capacitação técnica, e não fazia sentido, né? Não dava, a relação com ela internamente não era bacana, a relação de fora não era bacana, e o problema não era a pessoa, é porque ela não era para aquele cargo naquela cafeteria. Talvez em outra cafeteria exercendo a mesma funcionalidade ia ser 100% perfeito. Então depende muito da sua identidade, né? Eu aprendi isso em cursos de gestão, recomendo também, né? Eu fiz muitos cursos de gestão de cafeteria no Coffee Lab, Carraposeiras, e uma das coisas que ela defende demais é qual é o conceito da sua marca. E o conceito não é o seu nome. O conceito não é a cor da sua empresa, é toda a estrutura que diz o que a sua empresa é. É isso que vai te ajudar a achar as pessoas para aquela empresa. E aí você pode contratar uma empresa que vai saber fazer uma ferramenta técnica de comportamento adequado. Qual que é o comportamento pertinente para aquilo que você está querendo fazer no mercado, né? Porque eu falo, toda cafeteria faz café, toda cafeteria tem lanche, toda cafeteria tem cardápio, né? Então, a gente não começa pelo cardápio, a gente não começa pela arquitetura, a gente não começa somente pelo plano de negócio, a gente começa pelo conceito. Acho que esse é o principal. Começando pelo conceito, você vai saber que tipo de pessoas você precisa dentro da sua empresa. E para você entender o conceito e chegar ali, comece pelo porquê. Por quê? Por que uma cafeteria e por que misturar arte? Ali, respondendo essa pergunta, você já tem uma dica do conceito.